Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio André Silva e esse é o canal do Titio Nerd. Hoje nós vamos falar sobre dados. Mas antes de arriscarmos uma falha crítica ou um sucesso crítico, um sucesso decisivo, eu preciso pedir que você curta esse vídeo, deixe então seu like, compartilhe com seus amigos, dê aquela força para o canal crescer, beleza? Vamos lá então. Os RPG, em seus vários sistemas, utilizam a mecânica de aleatoriedade, normalmente decidida por dados, sempre que o mestre narrador encara que seria interessante que o jogador passasse por alguma dificuldade ou realizar algum tipo de façanha, ele pede que essa atividade seja então verificada por meio de um teste. Teste esse normalmente através de dados. Existem sistemas que usam dados comuns de 6 faces, existem sistemas que usam dados multifacetados. Também existem os sistemas que usam cartas de baralho comum, cartas especiais, ou mesmo ainda dado algum, carta alguma. Vamos falar um pouquinho sobre esses dados. Aqui temos alguns de meus dados para poder explicar para vocês a diversidade que eles são encontrados no RPG. Muitos jogos, sobretudo os jogos indie, que são os sistemas próprios, sistemas não comerciais, utilizam então os dados de 6 faces, que são mais fáceis de se encontrar em qualquer caixa de brinquedos, caixa de jogos comuns ou lojas de artigos gerais. Eles podem ser então encontrados em várias formas, tamanhos, pode ser praticamente caseiros, assim, realmente são muito fáceis de se encontrar ou de fazer. Por convenção, os dados no RPG são chamados de D algum número. D de dado, ou D de dice, que é dado em inglês. Então o dado comum, é conhecido como D6, dado de 6 faces. Por conta do Dungeons & Dragons, o primeiro jogo de RPG, esse é o kit mais famoso para RPG, com os dados multifacetados. São normalmente 6 dados, podendo ser 7, com o acréscimo de um D10. Vamos ver. Temos aqui então o D4, que é um dado de 4 lados. Como pode ver, um triângulo. Não é um triângulo, é uma pirâmide, um tetraedro, onde a gente vê o resultado do dado pelo número que está na base. Nesse caso aqui, foi um 3. Existem, todavia, alguns dados D4 que, aqui como pode ver o resultado, a base é o 4, na base é o 2, na base 1. Existem alguns que, ao invés dos números estar relacionados na base, eles estão marcados nas pontas, então fica ainda mais fácil de você ver o resultado. Esse é o D4. Existe então o D6 comum, ao invés dos pontos comuns, normalmente o dado do RPG é numerado. Logo em seguida vem o D8, que é esse, parece um losango, né? Um diamante, um dado de 8 lados. Existe o D10, que é o que aí existem jogos só baseados em D10, como é o caso da linha Storyteller. Lobisomem, mago, vampiro. O D10 também pode, que eu falei, são 6 dados, mas pode ser 7, porque é muito comum também ter o D100. O que é o D100? Vê que o 10 é representado pelo 0. No D100 seria só acrescentar um D10, onde um seria dezena e o outro seria unidade. Embora normalmente o D100 ele já vem, em vez de ter 2, 8, ele viria assim 20, 80, 30, 50, ele viria com as dezenas. Vamos dizer aqui que o dado branco seja a dezena e o amarelo a unidade. Teríamos então o resultado de 35 e aí isso seria sucesso ou não, depende do sistema que você está usando.
Enfim, logo depois temos o D12, que é um dado para poucos, um dado bruto para poucos. E o mais famoso de todos os dados multifacetados é o D20, que é o dado de 20 lados, justamente o dado principal do sistema Dungeons and Dragons. E é também o precursor, deixa eu focar, aqui o bendito, é também o precursor do sistema D20, ou D20 System, que o D&D, quando alcançou a terceira edição, ele mudou as suas regras e as tornou de certa forma genéricas e de licença aberta, para que qualquer um pudesse fazer jogos com base nas suas regras. E as suas regras são pautadas então no D20 System, onde a boa parte das resoluções está pautada nesse dadinho aqui. Então, cada sistema é que eu tenho vários modelos, que eu já tive vários jogos de dados. É interessante que numa mesa o mestre tenha seu próprio jogo de dados e tenha pelo menos mais um para os jogadores, mas isso vai de cada um. Enfim, vou voltar. Espera lá. Enfim, é, muito há o que se ver e aprender nesse meio. Eu vou ver se eu consigo deixar uma lista de algumas lojas especializadas aqui na descrição para mostrar onde é que vocês podem comprar esse tipo de dados. Normalmente o kit você encontra em torno de 20, entre 19 e 22 reais, assim. Tá saindo normalmente em média de 3 reais cada dado. Mas é claro, como falei, depende isso considerando o kit do D&D, o kit do padrão. Mas se você joga outros jogos, pode ser que você precise só de D10, que você precise só de D8, de D12, enfim. Um adendo importante, com a tecnologia tal qual está hoje, é muito fácil você encontrar aplicativos que fazem rolamentos de dados. Então pode ser que você, caso prefira, não precise comprar dado algum. Já tem que cada jogador então tem o seu aplicativo de rolamento de dados instalado no seu celular. Todavia, a experiência do rolamento, de tocar cada dado, isso é realmente coisa de. É realmente uma questão de experiência, de preferência. Da mesma forma, entre pessoas que preferem o livro digital ao livro físico. Eu sou escola velha, eu prefiro o material, eu prefiro, ainda mais para. Eu gosto muito de iniciar novos jogadores. Acho que a experiência de rolar os dados é muito interessante. A expectativa que se dá, é, os rituais de cada um, enfim, eu prefiro assim. Todavia, há quem goste sim de ter os dados ao alcance de um clique. Tem pessoas, inclusive, que gostam de fazer os próprios dados, então vai de cada um. Não há modelo certo ou modelo errado, há apenas modelos e estilos diferentes. Espero que vocês tenham curtido esse jogo rapidinho. Vamos fazendo por parte, vídeo rapidinho, né? Vamos fazendo por partes, trazendo informação acerca desse hobby. Que rolem os dados, porque a aventura não pode parar.